Neste vídeo, quero familiarizar você com uma ideia muito importante, que é a ideia de limite. Esta é uma ideia bastante simples. Vamos começar olhando para uma função. Deixe-me definir uma aqui. Vamos analisar a função definida por f de x, pensando em números reais, claro, igual a x menos 1 sobre x menos 1. A primeira coisa que talvez você pense é: um número dividido por ele mesmo vai dar sempre 1. Ok, essa é uma ideia correta. Entretanto, temos que considerar o fato de que x representa um certo número, e se o x for 1, o denominador dá zero, e nós temos problemas aí. Vamos, de fato, escrever aqui. Se o x for 1, f de 1 fica sendo igual a 1 menos 1 dividido por 1 menos 1, o que dá zero dividido por zero, e isso é o que chamamos como indefinição. Isto é uma indefinição. Como é que vamos dividir zero por zero? Observando isso, temos uma maneira equivalente de definir esta função. Ela pode ser definida como f de x igual a 1, desde que o x seja diferente de 1. São formas equivalentes de definir a mesma função. Como seria a representação gráfica dessa função? Vou colocar os eixos aqui. Esse seria meu eixo y igual a f de x. Aqui o eixo dos valores de x. E na hora de compor o gráfico, imaginando valores diferentes para x, que não sejam 1, este resultado é sempre 1, ou seja, nós teríamos infinitos pontos, todos na altura da ordenada 1, formando uma reta que não tem continuidade, que tem entre aspas, um buraco quando x vale 1, que é quando nós teríamos a divisão por zero. E aí, depois, aqui, essa reta continua. Esta, entre aspas, bolinha vazia significa que f de 1 é indefinido. Mas o que acontece com a função quando x vai se aproximando de 1? Não sendo igual a 1, aproximando-se de 1. Esta é a ideia de limite. O que acontece quando x vai chegando bem perto de 1? Esta é a pergunta que fazemos quando estamos estudando o limite. Quando x vai chegando bem perto de 1 pela esquerda, o que acontece com o valor de f? Veja, o valor de f é 1. Mesma coisa acontece pela direita quando o x vai chegando bem perto de 1, o valor de f continua sendo 1. Nós escrevemos, então, que para esta função, o limite quando x tende a 1, limite quando x tende a 1 do f de x, esse limite é igual a 1, que era o que nós estávamos observando para a função, quando aproximávamos cada vez mais o x de 1. Essa ideia vai ficando mais familiar nos próximos exemplos. Vamos para um outro exemplo, então. Vamos dizer que temos a função definida por g de x igual a x ao quadrado se o x é diferente de 2 e g de x é igual a 1 se o x for 2. Vamos olhar para o gráfico um pouquinho. Preparei os eixos aqui. Vou marcar valores para x. Aqui seria o x igual a 1, igual a 2. Aqui o x seria menos 1, menos 2. Para qualquer valor de x que não seja 2, a função é definida por x², que nos dá uma parábola já bastante conhecida. Vou desenhá-la aqui. Se o x é menos 1, o y é 1, porque menos 1 ao quadrado dá 1. Se o x é menos 2, o y é 4, porque menos 2 ao quadrado, 4. Se o x é 1, 1 ao quadrado dá 1. Então, a parábola passa por esse ponto. Se o x é 0, 0 ao quadrado dá 0. Agora, se o x é 2, a função vale 1. Este ponto também pertence ao gráfico. Nós teremos a parábola que passa por estes pontos, mas quando o x for 2, ela tem, entre aspas, um buraco. Então, aqui, marquei alguns pontos e vou, com algum cuidado, traçando a parábola. Não está muito bonita, mas é razoável para interpretarmos. E aqui, o último toque é o fato de que, quando x é 2,
nós não temos o ponto correspondente da parábola, porque quando x é 2, o g de x, vou arrumar aqui, tem que ser 1. Então, aqui nós colocamos este sinalzinho, este ponto não pertence à parábola. Eu tenho, então, duas coisas para perguntar. A primeira é como obter o g de 2. E esta é fácil. G de 2 é o g quando x vale 2, e olhando na definição, quando x vale 2, o g de 2 é 1. A pergunta mais interessante agora é esta. O que acontece quando x se aproxima de 2? Ou seja, qual é o limite de g de x quando x tende a 2? Ou seja, conforme o x vai se aproximando mais e mais do 2, então, o que acontece com o g de x? Por exemplo, se o x for 1,9, 1,99, 1,999999, quanto for, chegando bem próximo de 2, o que podemos esperar que aconteça? Ou a mesma coisa vindo pela direita, o que acontece quando x é 2,1, 2,01, 2,000001? Pelo gráfico, nós podemos perceber que quando o x vai se aproximando cada vez mais de 2, o g, a função, vai se aproximando cada vez mais do 4, que está aqui, quando o x vai se aproximando do 2. Observe que quando x vale 2, g de 2 é 1. Entretanto, estamos olhando para quando x se aproxima muito do 2. O que acontece com o g? Não é a mesma coisa. E é justamente o que nós estamos falando aqui, o limite, quando x tende a 2, dessa função definida por g de x. Resumindo, então, o limite quando x tende a 2 para g de x é igual a 4. Nós podemos observar isso um pouquinho melhor usando uma calculadora. Vou pegar uma. Bem, se o x for 1,9 elevado ao quadrado, 3,61. 1,99 elevado ao quadrado, 3,9601, chegando mais perto do 4, como já esperávamos. 1,999 ao quadrado, 3,99, mais perto ainda do 4. E assim nós poderíamos continuar e ver que vamos chegar cada vez mais perto do 4. Inclusive, se eu colocar 1,999, vários algarismos 9 elevar ao quadrado, a calculadora vai chegar no momento que vai arredondar para 4 ao elevar ao quadrado. Veja só, aqui está, 4. Na verdade, ele não é 4, é muito próximo disso, mas isso confirma o que nós visualizamos anteriormente. A mesma coisa nós podemos estudar para valores de x que se aproximam de 2 pela direita, ou seja, maiores que 2. Por exemplo, 2,1 ao quadrado dá 4,41. Vamos diretamente aqui um pouquinho mais adiante. 2,00001 ao quadrado, isso nos dá quase 4, e assim por diante. Ou seja, está sendo razoável afirmar que, quando x se aproxima de 2, g de x tende a 4. Esta foi, então, uma maneira numérica de você observar que, quando x se aproxima de 2, cada vez mais, o valor da função se aproxima cada vez mais de 4, embora, quando x vale a 2, o valor da função é 1. Temos uma descontinuidade aqui. Esta foi uma ideia inicial sobre limite de uma função. Nós continuamos com esse tema ainda mais adiante. Até o próximo vídeo.